Darlene do armário, que eu vi que ela está no armário de novo. Fico feliz que ela tenha voltado ao armário. Francisco, Josi. Estou em Nárnia. Está em Nárnia. Romulo, Tainá e Vitor. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria reencontrá-los nessa nossa aulinha sobre o processo penal. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as nulidades do processo penal. E na semana que vem, nós iniciamos aí a última das grandes unidades que nós temos, que é o estudo dos recursos criminais. Na verdade, recursos e as ações de impugnação. Eu separei em 2 módulos lá no AVA, mas fazem parte do mesmo conteúdo. Boa noite, Márcio. Seja todo muito bem-vindo, querido. Deixa eu só compartilhar aqui o slides para que a gente possa começar a nossa conversa de hoje. Nossa aula de hoje ela é dividida em 2 partes. No primeiro momento, a gente vai falar sobre as diferenças entre 3 conceitos importantes: ato inexistente, ato nulo e ato irregular. E na segunda parte da nossa aula, que é a parte mais importante, nós vamos nos dedicar especificamente ao estudo dos atos nulos, diferenciando os atos absolutamente nulos dos atos relativamente nulos. Essa é a nossa conversa de hoje. Então, a primeira coisa é a gente entender qual é a diferença entre aquele ato tido como inexistente, de um ato tido como nulo, de um ato tido como irregular. Veja que, nesse momento, quando eu falo aqui em ato nulo, não me interessa. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Não me interessa se essa nulidade é absoluta ou relativa. A gente vê essa diferença, repito, daqui a pouco. O que eu quero agora é diferenciar com vocês o que é um ato inexistente, do que é um ato nulo, do que é um ato irregular. É essa diferença que eu quero desenhar e traçar aqui com vocês. Muito bem. Vamos entender primeiro o que é um ato inexistente. Aqui, Darlene Nárnia, a inexistência que eu me refiro não é uma inexistência física, não é uma inexistência material, mas uma inexistência jurídica. Ou seja, o ato inexistente é aquele ato, Josi, que sequer preencheu os requisitos formais essenciais para que ele tenha a existência jurídica confirmada. Usando uma linguagem, obviamente, metafórica, é como se aquele sopro divino que nós recebemos e nos dá a vida não fosse dado aqui a esse ato inexistente. Ele existe materialmente, eu até consigo vê-lo, mas ele possui um defeito de formação de essência tão importante, tão relevante, tão essencial, tão visceral, que ele não tem uma existência jurídica confirmada. Vamos trabalhar com alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais materializado e mais fácil. Imagina comigo o seguinte: imagina que eu trago aqui à sala de aula um processo real, um processo concreto, denúncia, recebimento da denúncia, estrutura regular de um processo, instrução, memorial da acusação, memorial da defesa. O processo está pronto e acabado para ser julgado. Temos ali o processo pronto e acabado. Aí juntos, nós 17, elaboramos uma sentença. A sentença daquele processo, Ariadne, fica a sentença mais bem elaborada da história da humanidade. Nos últimos 6 milhões de anos, nenhuma sentença ficou mais bem feita do que essa. Porém, nós, eu e vocês, não temos o requisito mais essencial para que eu possa chamar aquele ato de sentença. Qual é o requisito mais essencial? Jurisdição. Nem eu, nem vocês somos juízes. Nós não somos investidos de jurisdição. Então, veja, por mais que eu consiga, Alcides, ver aquela sentença, tem até uma coerência técnica bastante elaborada, ela não preenche o requisito essencial
o requisito fundamental para que ela seja considerada uma sentença. Ela é um ato inexistente do ponto de vista jurídico. Então, o ato inexistente do ponto de vista jurídico, repito, é esse ato com um defeito visceral. Uma sentença feita por quem não é juiz, uma denúncia feita por quem não é o membro do Ministério Público, uma audiência de instrução presidida por quem não seja o juiz. Então, veja, são defeitos em que eu bato o olho e eu identifico muito claramente a existência de um defeito que faz com que aquele ato não fique em pé. E aí, qual é a consequência disso? Ora, se o ato é inexistente do ponto de vista jurídico, ele não possui esses requisitos mínimos obrigatórios e necessários, ele não ingressa no processo, não produz efeitos no processo, ele não pode efetivamente sequer gerar consequências para o processo. Eu simplesmente o descarto, jogo fora. Para te usar uma linguagem mais técnico-processual, Ariadne, eu rebolo no mato. Não precisa ter uma decisão dizendo esse ato é inexistente, eu simplesmente rebolo no mato aquele ato. Então, veja, o ato inexistente é um ato grosseiramente equivocado, de um erro grosseiro, de um erro rude, violento aqui nessa história. Quando a gente chega nos atos nulos, nós já vamos perceber que o defeito de um ato nulo é um defeito mais sofisticado. Aqui, Franklin, seja bem-vindo, é um defeito no ato nulo, é um defeito mais elaborado. É um defeito que eu não tenho tanta facilidade de bater o olho e verificar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Luísa e todos os demais. O que é mais fácil verificar? Qual é o erro mais facilmente verificável, Darlene? Uma sentença feita por quem não é juiz ou uma sentença feita por um juiz incompetente? O que é que vocês me dizem? Pode ligar a câmera, Darlene, a gente não vai mangar de ti. Nós vamos fazer aqui um pacto, todos nós, de que nós não mangaremos de ti. Eu vou aguentar esse pacto. Como é? Eu não sei se eu vou conseguir aguentar, mas a gente faz. Né? Tem coisas que são mais fortes. Não, porque não é juiz, que é mais... Tem coisas que são mais fortes, né, Lara? Né? Mas tá bem organizadinho. Ela arrumou as caixinhas bem arrumadinhas. Gostei. São as máscaras. Rapaz, se tudo isso aí for máscara, a gente só vai deixar de usar máscara em 2048. Né? Até 2048 tá tranquilona, né? Não tem problema, não tem processo nenhum, né? Fazer uma denúncia de novo, viu? Porque todo dia tu arranja uma coisa para implicar comigo. Eu estou lhe elogiando. Né? Veja, dentro dessa perspectiva, é claro que é mais eu daria uma ação do armário nota 9,7. Eu não daria o 10 porque as roupas não estão em degradê. Né? Eu sempre gosto das roupas em degradê. Aí esses 3 décimos aí ficam por isso, mas já foi uma grande evolução. Veja só, é óbvio que é mais fácil, voltando à minha pergunta e à nossa aula, eu percebi o erro, né, Lara e Luísa, de uma sentença feita por quem não é juiz. Então, uma grande diferença que eu quero que vocês enxerguem é essa: o defeito do ato inexistente, ou seja, aquele defeito é tão grave que faz com que ele não possa ser, do ponto de vista jurídico, sequer considerado como um ato que exista. Repito, ele até existe do ponto de vista físico. Eu consigo ver aquela sentença que nós materializamos ali, mas eu não consigo vê-lo do ponto de vista jurídico. Já o ato nulo, não. O ato nulo, Ariadne, tem um defeito mais sofisticado. É muito mais difícil a gente perceber um juízo incompetente, né, Darlene, do que um juízo, ou do que uma sentença feita por quem sequer juiz é. Né? Você avaliar se aquele crime deveria, lembra daquelas regras de competência que vocês estudaram no semestre passado, você avaliar que aquele crime deveria ter sido julgado na Justiça Federal e o foi na Justiça Estadual, ou é um crime que deveria ter sido apurado no tribunal e foi na Justiça de primeiro grau,
é muito mais sofisticado, é muito mais elaborado do que efetivamente um crime que tem aí a sua estrutura, ou uma sentença, repito, que tem a sua estrutura baseada em alguém que sequer foi investido de jurisdição. E aí eu quero que a gente entenda o seguinte: um ato nulo, a gente já entendeu a primeira característica dele, Darlene, ele existe. O ato nulo, ele existe. E depois disso, Kleber, o que é que eu vou deduzir? Ele ingressa no processo, portanto, o ato nulo, ele existe, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo, ele produz efeitos no processo. E por que, que ele produz efeitos no processo? Porque ele é presumivelmente válido, há uma presunção de validade sobre aquele determinado ato, e ele só deixa de produzir efeitos no processo quando eu tiver, vejam só, uma declaração judicial de nulidade. Em outras palavras, Alcides, enquanto eu não tiver uma decisão judicial da rainha que diga este ato é nulo e deve parar de produzir efeitos, ele vai estar ali, vai estar produzindo efeitos e vai estar gerando efeitos. Eu vou pegar aqui um exemplo que foi muito discutido há 2, 3 semanas atrás. Eu não vou entrar no mérito das questões jurídicas, nem nas questões políticas, de forma alguma. Mas eu vou apenas trazer um fato para ilustrar o que eu estou querendo dizer a vocês. Vejam aquela declaração que o ministro Edson Fachin fez, declarando incompetente o juízo lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, para processar alguns feitos em que o ex-presidente Lula era réu. Perceba quantos anos aquilo ali levou para que fosse discutido, mas enquanto não existiu, Ravelli, aquela decisão do ministro Edson Fachin, que é essa decisão de nulidade que eu falei aqui para vocês e está escrito no chat, aqueles processos existiram, aqueles processos produziram efeitos, aqueles processos foram presumivelmente válidos. Tanto produziram efeitos que teve condenação, teve prisão e etc. Então veja que o defeito do ato nulo, ele se difere do defeito do ato inexistente, Kleber, porque ele é muito mais sofisticado. O defeito do ato inexistente, eu bato o olho e vejo, aqui tem um defeito. Não preciso de grande sofisticação técnica. O ato nulo, não. Ele existe, ele preencheu os requisitos formais, ele vai produzir efeitos, há sobre ele uma presunção de validade e ele só deixa de produzir os efeitos quando vier essa sentença. Aí, essa decisão, que declara que aquele ato é nulo, vai decidir se eu vou aproveitar algum efeito ou não, se ele é nulo de nascimento ou se é nulo a partir de agora, ela vai delimitar todo esse alcance. Mas enquanto eu não tiver essa decisão judicial, enquanto eu não tiver, Lara, um ato que diga isto é nulo, ele vai estar rolando, vai estar produzindo efeitos. Eu pergunto a vocês, eu estou indo bem com calma para que a gente possa ter isso bem claro. Essa diferença entre o ato inexistente e o ato nulo está clara, eu posso seguir adiante, posso seguir em frente. Beleza. Vamos ver agora a diferença entre um ato nulo e um ato irregular. Veja só, deixa eu só interromper aqui rapidinho o slide, porque eu quero buscar aqui o Código de Processo Penal para mostrar a vocês. Só um minuto, por gentileza. Vou escrever aqui o código literalmente. Para a gente poder entender a diferença essencial entre um ato nulo e um ato irregular. Nós já entendemos entre o ato inexistente e o ato nulo. Vamos agora ver. Olha o que é que nos diz aqui. Pera, deixa eu só transcrever aqui rapidinho.
que é que nos diz aqui o artigo 563? Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Veja só, eu confesso a vocês que eu sei muito pouco, sei realmente muito pouco sobre futebol. É um tema que eu domino muito pouco, quase nada. Mas lá no futebol tem uma regrinha, Misaele, que é a seguinte, não sei se vocês já ouviram falar disso. Vocês podem gostar mais de futebol e dominar isso melhor até do que eu. Mas sabe a lei da vantagem que a gente tem no futebol, Darlene? Ou seja, um time faz falta no outro time, mas o juiz percebe que o time que sofreu a falta permaneceu com a posse da bola e a jogada permaneceu. Então não faz muito sentido ele parar o jogo para marcar aquela falta se eu tenho ali o time, repito, que sofreu a falta levando a vantagem. Segue o baile, segue o jogo sem nenhum problema. Essa é a ideia que eu quero que vocês tragam, Ariadne, para o conceito de ato irregular. O ato irregular, assim como o ato nulo, ofendeu, contrariou uma norma. Mas qual é a diferença? O ato irregular não causou nenhum prejuízo à parte. Então, segue o jogo. Lei da vantagem. Porque veja o que nos diz aqui o artigo 563. O artigo 563 ele é positivo, chamado princípio do prejuízo. Tem uma expressão em francês, pas de nullité sans griffe, algo assim. Então, sem prejuízo, eu não tenho como declarar aquele ato como nulo. Então, veja, há um ponto de contato, há um ponto comum entre um ato nulo e um ato irregular. Ambos contrariam uma norma. Ambos ofendem uma norma. A diferença é a consequência disso. A diferença é o que eu produzo de consequência. O ato nulo será declarado como tal se, ao contrariar a norma, ele produziu um prejuízo para a parte. Agora, se eu perceber, analisando o caso concreto, analisando aquela circunstância, que apesar dele ter contrariado um ato, uma regra posta, quer constitucional, quer infraconstitucional, ele não trouxe nenhuma consequência negativa para o processo, segue o jogo. Vamos imaginar, por exemplo, Alfredo, que eu tenha citado naquele processo um homônimo do réu. O réu é o José da Silva. Só que na hora de fazer a citação do José da Silva, ao invés de eu citar o réu, eu citei o homônimo dele. Só que na hora de apresentar a defesa, dentro daquele prazo de 10 dias que nós já vimos aqui no procedimento ordinário, no procedimento do júri, Alfredo, o réu de verdade, por assim dizer, apresentou a defesa. Então eu contrariei todas as regras de citação, porque eu citei, Darlene, querida, um homônimo. Mas eu não tive nenhum prejuízo para a parte apresentou a defesa, materializou a defesa. O que é isso? Um ato irregular. Para que eu vou declarar aquele ato como nulo, voltar no processo, dar nova oportunidade para a defesa apresentar a sua manifestação, se ela já o fez? Ou eu vou trabalhar com um exemplo até mais radical, Solon. Imagina um processo, e eu já vi um processo assim no tribunal, em que o advogado não peticionou nada, o advogado de defesa não indicou testemunhas, durante as audiências, Alcides, não perguntavam nada para as testemunhas indicadas pela acusação, o advogado não fez nada. Do começo ao fim, ele não disse nada. Umas petições de meia página, uma página. Só que o réu saiu absolvido. O juiz, durante a análise da instrução, concluiu, minha querida Letícia, que não havia elementos de comprovação de materialidade, indício e autoria. Absolveu o réu. Veja, há ali um defeito. Não se implementou, do ponto de vista material e concreto, o princípio da ampla defesa. Porém, não houve prejuízo algum para a defesa. Então, o que é que eu vou fazer? Segue o jogo. Então, a diferença do ato nulo para o ato irregular só é aferível
a partir da análise do efeito daquele determinado ato. Se aquele ato defeituoso produzir um efeito que é um dano, um prejuízo concreto para a parte, nulo. Se eu perceber que não houve prejuízo algum, segue o jogo, o ato é só irregular. Eu costumo comparar, numa alegoria bem simples, que o ato irregular é uma espécie de tropeço, Maísa, enquanto o ato nulo, Leila, é uma queda. Sabe quando você vem caminhando e você cai? Eu tenho um problema, Darlene, eu não posso ver ninguém caindo, né? Porque eu tenho um dos meus, sabe aquela espiral do DNA, né? Que tem aquelas pontezinhas lá dos genes, né? Um dos meus genes, do meu DNA, é um coió automático na hora que eu vejo alguém caindo. Pode ser quem for. Uma vez eu fui chegando no fórum, há uns anos atrás, aí um advogado, pá, caiu na rampa do fórum, aquela rampa que dá acesso ali ao fórum Clóvis Bevilacqua. A minha reação foi a mais adulta e a mais empática das reações, foi mandar um coió. É automático, é programado no meu DNA. Eu confesso com muita vergonha, Paulo, eu não falo isso com orgulho, mas eu tenho que confessar isso. Então, veja, é como duas coisas que eu tenho vontade de fazer, Kleber. Eu preciso fazer isso algum dia na minha vida, né? Eu não quero morrer levando essa frustração. Uma delas, Antônio, estar num shopping e alguém, sabe, na praça de alimentação, naquela década passada que a gente ia ao shopping e a pessoa tinha vem ali com uma bandeja na praça de alimentação, Alcides, com um copo, né, ali uma pizza, um pastel, uma coisa assim. Eu morro de vontade, cara, eu nunca fiz isso. Mas eu morro de vontade de dar uma mãozada numa bandeja daquela, só para a bandeja voar assim. Eu não sei porquê. Não tem, é uma coisa. Eu tenho. Assim como eu tenho vontade de estar caminhando na rua e dar um pedal assim a alguém, e na hora que a pessoa olhar para mim, né? Eu digo, rapaz, desculpa, pelo amor de Deus, eu pensei que era um amigo meu. Eu tenho muita vontade de fazer essas duas coisas. Eu não tenho coragem, né? Há uma repressão de valores que me impede de fazer. Mas vontade eu tenho, né? Josi, essa nossa varia característica, né, cearense, esse coió, está no nosso DNA. Isso é um código internacional, né? Onde você chegar, você chega no interior da Burkina Faso, você manda um iê, se responder, iê, tem um cearense, pode ir, e o mundo está dominado. Então, veja, o ato nulo é esse. Há uma contrariedade a uma norma, e eu consigo verificar concretamente a existência de um prejuízo, diferente de um ato irregular. Por isso que eu dizia, aqui é como se eu tivesse caído, aqui é um mero tropeço. Eu tropeço, mas eu sigo caminhando, sigo em frente. Eu quero saber de vocês o seguinte, para a gente poder encerrar essa primeira fase da aula, nesses primeiros 25 minutos. A diferença entre um ato inexistente, um ato nulo e um ato irregular está ok? Está tranquilo? Eu posso avançar agora? Muito bem. Nessa segunda parte, nós vamos estudar especificamente as diferenças entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa. Nós vamos ver aqui as diferenças entre nulidade absoluta e a nulidade relativa. Qual é a diferença entre isso? E eu pensei aqui, cirurgicamente, 5 elementos de diferença. A primeira e principal é a natureza da norma. A nulidade absoluta, ela vai contrariar, ela vai ofender uma norma de natureza constitucional, enquanto que a nulidade relativa, ela vai ofender uma norma de natureza infraconstitucional. A nulidade relativa vai contrariar, por exemplo, Alfredo, um dispositivo do Código Penal, ou do Código de Processo Penal, ou da Lei de Enfrentamento do Crime Organizado, ou da Lei de Execução Penal. Já nas unidades absolutas, elas estão ofendendo, contrariando, agredindo, indo de encontro a normas constitucionais, como, por exemplo, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, alguma regra de competência que esteja na Constituição. Então, por exemplo, se eu inobservei aquelas regras de competência da lei lá do artigo 102, que fixam as competências do Supremo Tribunal Federal, é uma nulidade absoluta. Lembrando que quando eu falo aqui de norma constitucional, estou falando de normas constitucionais materiais e ou formais. Então, quando eu falo aqui de norma constitucional,
Eu quero que vocês associem tanto uma norma formalmente constitucional como uma norma materialmente constitucional. Quem é que se atreveria, quem é que pode me ajudar, Ariadne? Quem é que pode, Ariadne, ajudar aí, Ariadne, e me dizer a diferença de uma norma constitucional formal para uma norma constitucional material? Pode ser qualquer um, viu, Ariadne? Qual é a diferença de uma norma. Valendo! Qual é a diferença de uma norma formal para uma norma material? Você tem até exemplo para responder, viu, Ariadne? Fica tranquila. A Letícia, inclusive, é tua amiga, bacana, né? Chapa total. Senti aí uma certa, né, camaradagem das grandes, né? Alguém se atreve? Qual é a diferença da norma constitucional formal para a norma constitucional material? Diga lá. Basta um, tá? Não precisa esse monte de gente falando, não. Não, povo, não, não é. A norma constitucional formal é aquilo que está na Constituição Federal. Aquilo que está escrito na Constituição Federal. Não interessa o teor. Está escrito na Constituição? Está. Por exemplo, tem um bom exemplo de uma norma constitucional que é apenas formal, que é um dispositivo da Constituição Federal que diz que o Colégio Pedro II, já ouviram falar disso? Permanecerá sobre a órbita federal. Né? O Colégio Pedro II é um colégio que existe no Rio de Janeiro, foi criado pelo imperador Pedro II, literalmente foi criado por ele, e é um colégio que é federal, ele não pertence à estrutura da educação estadual do Rio de Janeiro. E havia uma ideia de se estadualizar o Pedro II. Como na Constituinte, né, haviam vários ex-alunos do Colégio Pedro II, para garantir que ele permaneceria federal, resolveu-se colocar lá na Constituição esse mandamento. O Colégio Pedro II permanecerá federal, ou seja, ele permanecerá vinculado ao Ministério da Educação. Eu, particularmente, tenho ojeriza ao Colégio Pedro II, tenho uma antipatia pesada, né, Josi, pelo Colégio Pedro II, porque ele é arqui-inimigo do colégio que eu estudei no Rio de Janeiro, que é o Colégio Militar do Rio de Janeiro, ou o Imperial Colégio Militar. Então, são rivais, né? Vive tendo telequete, né, cacete pesado lá entre a galera. Os dois são colégios imperiais, criados pelo imperador, cada um com a sua estrutura. Os dois são federais. Fazia parte da estrutura militar, então não tinha muita discussão, mas como Pedro II estava aí orbitando sem muita adesão, houve a necessidade de colocar isso na Constituição. Mas veja, a indicação disso, Josi, não é uma matéria constitucional típica, porque quais são as 3 matérias constitucionais típicas? Estrutura do Estado, repartição de competências e direitos e garantias fundamentais. Essas matérias, Alcides, onde quer que estejam, mesmo que esteja no tratado internacional, mesmo que esteja na norma infraconstitucional, ela acaba tendo, para esse fim de nulidade, um status de norma constitucional. Então, a primeira grande diferença entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa é a natureza específica da norma ofendida. Repito, a nulidade absoluta vai ter aí a norma constitucional como agressora e a nulidade relativa a norma infraconstitucional. Exatamente, João. É bizarra. Você encontra na Constituição brasileira a preocupação no diploma de que um determinado colégio, lá no Rio de Janeiro, tem que ficar sobre um determinado órbita ou outro. A segunda diferença, Dalene, é que, vejam, para que eu de fato reconheça e declare que aquela norma, desculpa, que aquele ato é nulo, eu preciso verificar, no caso concreto, uma existência real de prejuízo. Por que, Kleber? Se eu verificar que não houve prejuízo, eu considero aquele ato meramente irregular. Agora, então, não há como reconhecer nulo um ato sem que exista o prejuízo. Ponto. Porém, nem sempre, Darlene, Alcides e todos os outros, eu vou precisar provar esse prejuízo.
Quando eu arguo uma nulidade absoluta, que é essa que está ofendendo, batendo lá na Constituição, há uma presunção de que existe um prejuízo. É como se eu dissesse, não existe como você ofender a Constituição sem produzir um prejuízo. Já na nulidade relativa, a parte, ao arguir essa nulidade, ao pedir, por exemplo, ao juiz, ao tribunal, a declaração daquela nulidade, ela vai precisar, na sua petição, no seu recurso, no seu arrazoado, deixar muito claro por que é que ela considera aquele prejuízo existente. Então, na nulidade, quando eu arguo uma nulidade absoluta, eu preciso provar que houve uma ofensa à norma constitucional. Presumer-se-á a existência do prejuízo. Já na nulidade relativa, não. Eu preciso provar a contrariedade àquela norma e preciso provar o prejuízo. Uma outra diferença diz respeito à possibilidade, no caso das nulidades absolutas, do juiz declará-la ou decretá-la de ofício. Então, no caso das nulidades absolutas, o juiz ou o tribunal não precisa, João, esperar que a parte requeira ou peça expressamente essa nulidade. A parte pode até fazê-la, não há nenhum problema de que a parte peça a declaração de nulidade, mas o juiz ou o tribunal, verificando a existência daquela ofensa a um dispositivo constitucional, poderá, mesmo que ninguém solicite, poderá, mesmo que ninguém peça, declarar aquele ato como um ato nulo. Já no que diz respeito às nulidades relativas, não. No que diz respeito à nulidade relativa, se não houver um pedido expresso da parte, se não houver uma solicitação expressa da parte, se a parte não pedir isso de maneira expressa, nós vamos impedir ou inviabilizar a declaração de nulidade. Então, veja, na nulidade relativa, o juiz está muito preso, está ali amarrado à iniciativa da parte. Se a parte não pedir a ele, de forma expressa, juiz, declare esse ato como nulo, o juiz não pode fazê-lo. E mais ainda, essa parte, ela vai ter que pedir, que solicitar isso dentro de determinado prazo, coisa que nós não temos a nulidade absoluta. Então, veja como a nulidade absoluta ela é mais amarrada em relação a isso. A parte tem que pedir, o juiz não pode, sozinho, agindo de ofício, declarar essa nulidade. A parte tem que observar um determinado prazo para isso. A parte vai ter que observar um prazo. E se a parte não fizer, a gente vai ver daqui a pouquinho, haverá a figura da convalidação. Mas eu chego já lá. Primeiro vamos entender essa história do prazo. Então aqui, o juiz precisa, no caso de nulidades relativas, o juiz precisa, obrigatória e necessariamente, que a parte requeira, solicite, expressamente peça a declaração daquela nulidade. E mais ainda, a parte, acusação ou defesa, terá um prazo a ser observado. Que prazo é esse? É a primeira vez que eu, Kleber, venho falar nos autos. Então, se é uma nulidade que existiu no início do processo, na hora que a defesa, por exemplo, apresenta a resposta à acusação, ela já precisa, Ariadne, apresentar ali o seu pedido de declaração de nulidade. Se foi uma nulidade relativa que aconteceu durante a instrução, eu tenho que pedir isso nos memoriais. E assim por diante, ou seja, o prazo para que eu faça a arguição, a solicitação, o pedido, é o momento em que eu venho falar nos autos. Naquele momento eu tenho a existência expressa, a existência concreta desse determinado prazo. Tá? Só para trazer um exemplo concreto. Vocês se recordam de que vocês estudaram no semestre passado, lá em processo penal 1, aquela figura da prorrogação de competência? Vocês lembram disso? Ou seja, vocês viram lá que a competência pode ser absoluta ou relativa. A competência absoluta é em razão da pessoa e em razão da matéria. A competência relativa é em razão do território, a competência geográfica.
Mas vocês também viram lá em processo penal 1 que, se a parte não fizer a impugnação daquela incompetência relativa, ocorrerá o que nós vamos chamar de prorrogação da competência. Aquele juízo que era, a princípio, relativamente incompetente, torna-se competente. Um exemplo rápido. Aquela ação deveria ter sido proposta em Maracanaú. Foi proposta em Fortaleza. Ninguém contestou. Ninguém apresentou uma exceção de incompetência. Qual é a consequência? O juízo de Fortaleza torna-se competente. Isso é um exemplo de nulidade relativa. A incompetência relativa gera uma nulidade relativa. Se ninguém arguila no prazo, qual é o prazo? A primeira vez que eu falo nos autos, morreu, não tem mais o que fazer. E aí, isso gera como efeito a convalidação. Eu queria explicar a convalidação de uma forma bem simples, tá? Vamos aqui lembrar o seguinte: o que a gente vai entender? Como é que nós vamos compreender, Lorena, a confirmação? Vocês concordam que, para que eu possa confirmar algo, Márcio, eu tenho que ter afirmado antes? Porque senão a coisa fica sem sentido. Imagina, eu digo, olha, semana que vem nós vamos começar o estudo dos recursos. Eu estou afirmando. Aí daqui a pouco eu venho e digo, olha, só confirmando, viu? A matéria da gente é recursos na semana que vem. Eu precisei ter afirmado para que eu pudesse confirmar. Seria completamente sem sentido se eu, do nada, chegasse a vocês e dissesse, olha, confirmando, a nossa matéria é recurso. Você diria, poxa, mas o Rafael já tinha falado isso antes? Ele já tinha tratado do tema? Fica sem sentido. Então, olha para mim, eu só posso confirmar o que eu afirmei. É por isso que a gente vai usar a mesma lógica para a convalidação. Eu estou convalidando algo que, a princípio, era válido. Eu falei para vocês agora há pouco, quando eu listava ali as características do ato nulo, eu disse, olha, o ato nulo ele existe, o ato nulo ingressa no processo, o ato nulo produz efeitos, e eu falei, o ato nulo ele é presumivelmente válido. Ele tem um jeitão de validade, Alcides. Lorena, ele é presumivelmente válido, ele está produzindo efeitos. Lembra que eu falei que ele vai produzir efeitos até que venha uma decisão que diga esse ato é nulo? Então, no momento em que a parte não argue no prazo aquela nulidade relativa, Ariadne, pode ligar a câmera, o que nós vamos ter como consequência disso? A convalidação. Aquele ato que era presumivelmente válido, agora está efetivamente válido. Eu estou confirmando a validade. Então, o que é a convalidação? É você dizer, olha, aquela sombra que existia sobre o ato, minha querida Ariadne, desapareceu. Havia uma nuvem ali sobre o ato. Ele tinha um defeitozinho, tal. Como a parte não veio atrás, como a parte não ligou para isso, como a parte não solicitou expressamente a declaração, daqui para frente não se fala mais nisso. Página virada, vamos seguir em frente. Por que, em regra, a nulidade absoluta não será convalidável? Por que, em regra, eu não vou convalidar a nulidade absoluta? Ora, como ela pode ser declarada de ofício até os 45 do segundo tempo, eu não tenho por que efetivamente convalidar. Mesmo que a parte não requeira, o juiz pode, no final do processo, já ali nos estertores finais, dizer, olha, esse ato aqui ele é nulo. Então, a convalidação é uma consequência, é uma decorrência da parte não ter arguído no prazo a nulidade. Essa é a convalidação. Como a nulidade absoluta não tem prazo, até porque a nulidade absoluta sequer precisa de um pedido da parte, o juiz pode sozinho entender que aquele ato é nulo, não haveria como falar em convalidação aqui. Até aqui está claro? Está tranquilo? Essas diferenças estão claras?
Por que eu coloquei esse asterisco aqui, ó, no não convalida da nulidade absoluta? Por uma questão muito interessante. Eu falei para vocês que até o carimbo final ali no processo, o juiz pode declarar aquele ato como nulo. Mas imagina, Alfredo, o seguinte. Vou trabalhar aqui com um exemplo bem radical mesmo, tá? Imagina comigo, Solon, que aquele processo foi desenvolvido num juízo materialmente incompetente. Um exemplo bem simples, Ariadne. Imagina que o processo deveria ter sido desenvolvido na Justiça Federal e foi desenvolvido na Justiça Estadual. Então, incompetência absoluta, material e etc. Só que ninguém observou isso. Passou pela primeira instância, passou pela segunda, foi para Brasília, voltou, transitou em julgado. E olha que interessante, o réu foi absolvido. Então, Kleber, não há dúvida, há uma incompetência absoluta, mas o réu foi absolvido. Certifiquei o trânsito em julgado. Nós já estudamos no semestre passado, e vamos estudar ainda esse semestre até com mais profundidade, a chamada ação de revisão criminal. A ação de revisão criminal. Solon, vá com Deus, querido. Bom final de semana. A ação de revisão criminal. Essa ação ela é feita, Darlene, para desfazer, desconstruir a coisa julgada. Então, o objetivo, o uso da ação de revisão criminal é a desconstrução, a desconstituição da coisa julgada. Ela serve para isso, Ariadne. Só que, João, você sabe muito bem que a revisão criminal foi entregue só à defesa. A legitimidade ela é exclusiva da defesa. A acusação não pode apresentar aquela determinada situação. A revisão criminal é proibida para a acusação. Então, olha o cenário que nós temos aqui. O processo foi desenvolvido num juízo materialmente incompetente. Portanto, eu estou falando de uma nulidade absoluta. O processo foi julgado e ocorreu trânsito em julgado. E o réu saiu dele absolvido. Eu pergunto, o réu terá algum interesse de utilizar a revisão criminal para desfazer, Letícia, uma sentença absolutória? Por óbvio, não. Então, veja a situação. Há uma potencial nulidade, mas eu não declarei durante o processo e eu não tenho como usar a revisão criminal para declará-la depois. Por quê? Porque aquela nulidade absoluta está dentro de um processo sobre o qual houve o trânsito em julgado e ela beneficia a defesa de alguma maneira. É por isso que, nesse caso, nós sim poderíamos falar em uma potencial convalidação. Nesse caso, haveria aí a possibilidade de uma potencial convalidação. Por quê? Porque houve o trânsito em julgado, a decisão beneficiou a defesa, só a defesa poderia utilizar a revisão criminal para desfazer aquele processo e conseguir a tal declaração de nulidade, e por óbvio ela não vai fazer. Queridos, até aqui tá ok? Para finalizar por hoje, vocês estão extremamente calados hoje, eu digo é vália, né? Quando a Darlene está calada, é porque a situação é muito grave mesmo, né? É que ela está, a bateria já apitando, né? Ela gastou, Josi, toda a energia do dia para arrumar aquelas caixas de máscara, né? Aí ele ficou, né? Não tem, né? Estava mal acostumada, né, Letícia? Feriadinho toda semana, né? Agora não vai ter um tão cedo, professor. Que isso, rapaz? Quem foi que falou isso? Foi Letícia? Foi. Mulher de pouca fé. Temos dia 20, temos 21 de abril, Tiradentes. Você se acalme-se. Dia 21 de abril, temos aí Tiradentes. Né? Que é uma quarta-feira. Tenha fé. Né? Mas eu trabalho, professor, aí é mesmo que nada. Minha filha, você não trabalha, você é escrava. Porque isso até você trabalha, isso não é trabalho. Isso é escravidão. É outra categoria. Né? Realmente não tem necessariamente isso.
o meu chefe no tribunal estava com a mania também nos feriados de mandar alguma coisa. Eu vejo isso aqui, né? Aí eu comecei a dizer, pode deixar, amanhã eu vejo, sabe? Aí por enquanto tá dando certo. Não vou falar de ti, não, Letícia, que vai que, né? Então veja, para finalizarmos, né, a gente vai. Josi, eu concordo contigo, né? Hoje todo dia é uma novidade, né? Depois de um ano que a gente não teve nem carnaval, né? Ariadne, eu tinha comprado 38 quilos de purpurina para minha fantasia de carnaval. Eu ia sair de Pequena Sereia, né, com essa barba de purpurina. Não rolou. Tive que guardar a purpurina para o ano que vem. Né? Esse negócio de Pequena Sereia, eu me lembrei, viu, Letícia? Porque eu quase, literalmente, eu quase matei um colega lá no Farias Brito, lá na Faculdade de Araçá, ano passado não, ano retrasado, que loucura, né? Foi 2019. A gente estava organizando, Alfredo, acabou que não deu certo, mas uma festa do Dia dos Professores. E aí começou as histórias, a gente no intervalo de aula, alguém disse que tinha que ser uma festa fantasia. Aí nós temos um colega lá na faculdade Araçá, que é especialista, Darlene, o cara é o maior especialista das galáxias de signo. O cara domina como poucos, né? Ele é até professor da Unifor também, queridíssimo amigo, professor da engenharia da Unifor. Eu sou duplamente colega dele, da Unifor e do Ari. Cara, o cara sabe tudo de signo. Ele começa, você tá o signo, aí foi que eu descobri que eu sou peixes e peixes não sei o quê. Aí ele veio com a teoria, nunca esqueci, Kleber, isso me marcou profundamente. O pior é que depois disso veio a pandemia, aí a coisa zebrou. Ele disse, segundo a teoria astrológica dele, que, Alfredo, perceba só, ele disse que eu sou peixes, né, que eu sou de 12 de março, fiz aniversário recentemente. Aí ele disse que quem é de peixes já reencarnou várias vezes, já passou por todos os signos, viu, Ariadne? E então você está na mesma situação que eu, Matheus. Cuidado, cuidado. E que peixe seria o último do zodíaco. E aí ele disse o seguinte: se a gente morre, Matheus, presta atenção, deixando alguma pendência, a gente volta o ciclo todinho e volta pobre. Né? Isso me apavorou. Porque veja só, veja a gravidade da coisa, Ariadne. Eu cheguei no último signo do zodíaco, que segundo ele é uma prova de evolução. E eu sou professor. Veja em perspectiva. Se eu volto para o primeiro e eu vou ser pobre, mesmo. Eu caminhei 12, Darlene, e eu terminei como professor, minha filha. No Brasil. No Brasil. Aí você imagina se eu deixo alguma pendência. Aí eu comecei a ficar apavorado. Por isso que eu tenho um monte de caderno, eu saio anotando aqui as minhas pendências, tudinho. Eu não posso deixar nenhuma pendência. Se eu deixar uma miserável pendência, reseta tudo, meu amigo. Aí eu volto lá para o primeiro, eu não sei nem qual é. Né? E aí, eu estou contando tudo isso, eu não perdi ainda o fio da meada. Eu nunca perco o fio da meada em aula. A história toda, mas é porque era uma festa fantasia pelo Dia dos Professores. Aí esse amigo deu a sugestão que nós tínhamos que vir fantasiado de algo relativo ao seu signo. Né? Olha a complexidade. É por isso que a festa não saiu, porque uma festa de professores eram tantos detalhes acadêmicos, científicos, que ele não tinha como sair. Aí eu voltei para casa, eu vim dirigindo para casa, aquela época, né, que a gente saía de casa, 3.000 anos atrás. Aí eu pensando ali, como é que eu ia uma fantasia do meu... Aí veio a ideia da Pequena Sereia. Diz, a Pequena Sereia está onde? Está no mar. Ela fala com quem? Com peixes. Eu sou peixe e vou de Pequena Sereia. Rapaz, quando eu fui dizer isso, um colega se engasgou com um café. Literalmente, ele quase morre. Ele começou a rir e se engasgou com o café. Foi café por tudo que era buraco do miserável, quase que ele morre. Ele disse que me imaginando com esse gel, né? Esse gel e a barba purpurinada de Pequena Sereia. Eu fiquei com vontade. Um dia. Tu ia matando o professor, teu coleguinha, tu já ia quase voltando, deixando uma pendência aí, quase voltando. Olha aí, olha aí. Olha, viu? Eu não tinha pensado nisso, Darlene. Eu não tinha pensado. Olha aí o risco que eu corri, né? O risco que eu... Imagina, o miserável, 12, chegou pobre, Matheus. Vamos mudar isso aí, Matheus. Pelo amor de Deus, começa a anotar, né? Mas até o nome combina, né? De Rafael para Ariel, até dar uma combinada nisso aí. Eu preciso realizar
esse sonho, né? Veja, Darlene, que já virou sonho, né? A vontade dele já virou sonho, né? E aí, essa história da pendência, a pandemia toda está passando na minha cabeça. Rapaz, não posso deixar nenhuma pendência, por isso que eu sou bem bonzinho com meus alunos, não tenho nenhuma pendência profissional, sabe? Tem que parar de fazer bullying comigo, viu? Porque uma pendência comigo na sua... Não sei se é uma pendência, mas mas como que está em risco? É tão pesado que é o cara voltar a ser pobre, sendo 12 vezes depois professor, eu acho que eu tenho que realmente repensar isso, né? Então, superado esse momento, isso tem uma importância tremenda para o nosso estudo, ninguém consegue entender nulidade, né, sem falar de uma besteira dessa, mas era só para acordá-los, que vocês estão caladíssimos hoje. A parte final da minha aula, e o pior é que está sendo gravado, fica para a eternidade, né, uma declaração dessa, né, nunca mais eu consigo apagar esse troço. Veja, para encerrar, eu queria só passar rapidamente pelos princípios que regem as nulidades. Diz aqui o artigo 563, nenhum ato será declarado nulo, já falamos disso, se da nulidade não resultar prejuízo. E artigo 565, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Sabe aquela história, Lorena, e como seria bom se a gente aplicasse isso na prática, Maísa? A gente aprende em casa, você não é todo mundo, não se meta na vida do seu colega, né? Não tem um brasileiro, especialmente um cearense, que não tenha escutado da sua mãe isso. Mãe, fulano de tal vai. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Né? Agora, no final do ano, Darlene, eu fui aprovado, vocês sabem disso, já falei 500 vezes aqui, eu fui aprovado, Ravelli, no pós-doutorado, aquele que eu estou fazendo no Rio de Janeiro. Aí, chamei meus pais, vieram almoçar em casa, aqui na minha casa, naquela época eles ainda estavam saindo de casa, foi em dezembro, a coisa estava um pouquinho melhor. Aí eu fui aprovado no pós-doutorado, no Rio de Janeiro, tal, meu pai ficou muito feliz, a escola que meu pai foi instrutor, meu pai estudou lá, tal. E minha mãe, meu filho, no meio de uma pandemia, todo mundo em casa, todo mundo depois que faz um doutorado se aquieta, aí tu vai fazer um pós-doutorado no Rio de Janeiro, aí o que foi que eu disse? Rapaz, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, eu não sou todo mundo. Lembra aquilo que vocês falavam quando eu era pequena, que eu não sou todo mundo? Eu não sou todo mundo está em casa, todo mundo se aquieta depois do doutorado, mas não, eu vou fazer no Rio de Janeiro, né? No meio de uma pandemia. Ela não tirou uma mãozada nos beijos, não? Eu falei longe, eu tive uma certa distância, né, regulamentar, claro, né? Até porque eu brinco, existe uma brincadeira no Exército, meu pai é coronel do Exército, e diz que a mulher do coronel sempre tem um posto assim, não vou arriscar uma mulher dessa, eu mantive uma certa distância. Então, aquela história do que você não é todo mundo, isso não lhe interessa, é a vida do outro, é o que diz aqui o artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância sua parte contrária interesse. Então, imagina comigo o seguinte, imagina comigo, Letícia, que uma testemunha indicada pela defesa não foi ouvida. A acusação não pode arguir essa nulidade. Ela pode dizer, olha, juiz, o senhor não ouviu uma testemunha que a defesa dizia que era importante. O juiz vai dizer, o senhor tem o que a ver com isso? Se preocupe com a sua vida? Se aquiete? Né? A mesma coisa quando ele fala aqui, ou que tenha dado causa. É muito comum, inclusive, o que eu vou dizer, o que a gente chama de nulidade guardada, ou nulidade de algibeira, né? Que é a seguinte situação. Durante o processo, Leila, o réu muda de endereço, não comunica ao juiz a mudança de endereço, não avisa ao juiz a mudança de endereço, aí não é encontrado, Ariadne, para uma audiência, aí vem dizer, olha, eu não vi a audiência, não fui intimado, a audiência aí é nula porque eu não estava presente. Ora, bonitão, não estava presente porque você mudou de endereço e comunicou o juiz. O juiz não é adivinho. E se o juiz, inclusive, Matheus, for de peixes, ele vai ficar com essa pendência. Ele não localizou efetivamente o réu. Veja a gravidade do ato. Né? Então, o princípio do interesse diz o seguinte, eu só posso arguir como nulidade aquilo que me afetar diretamente e que eu não tiver causado. Né? O princípio outro que a gente precisa entender, também positivado no Código de Processo Penal, no artigo 566, não será declarada a nulidade de ato processual
que não houver influído na apuração da verdade substancial da decisão da causa. É exatamente aquela ideia que eu passava a vocês da lei da vantagem. Ou seja, o processo não tem aqui um apego ao CIDS tão vigoroso às suas regras, a ponto de dizer, olha, tal regra procedimental não foi aplicada. Poxa, mas produziu algum dano? Gerou algum efeito? Traz algum prejuízo para o processo? Não, então segue o jogo. O processo ele tem uma natureza instrumental, ele serve para instrumentalizar, para operacionalizar o direito material. Então, aqui é uma demonstração quase que de humildade, digamos assim, do processo. E aí, artigo 573, parágrafo 1º, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. O que diz esse princípio? Quando eu declaro um determinado ato como nulo, na hora que eu declaro, por exemplo, a citação nula, todos os atos que ali forem decorrentes, que dali forem decorrentes, Letícia, serão igualmente nulos. É aquela história do jogo de dominó. Cai uma pedrinha, bate na outra e cai outra. Isso está fazendo vocês lembrarem de alguma coisa, fora que está na hora do jantar. Está lembrando de mais alguma coisa? Quando a gente fala aqui de um ato nulo, eu vou ter a decorrência de todos os outros que forem dele decorrentes como nulos, ou seja, por isso que o princípio é causalidade ou consequencialidade, ou seja, é uma relação de causa e consequência. O que foi que isso lembrou a vocês? Nada, absolutamente nada, um silêncio, né? Absolutamente sepulcral, né? Isso lembra, né, Misael? Eu confiava em você, Misael, eu achei que você pelo menos ia lembrar. Você e o João, eu estava apostando em vocês dois, não vou mentir, não. Isso lembra aquela teoria da árvore dos frutos envenenados que nós já estudamos esse semestre. Lembra da teoria? Ou seja, de uma prova ilícita, todas as provas que sejam dela derivadas serão provas ilícitas por derivação, né? Exatamente, aquela questão lá da suspeição do Moro, né? Tem toda uma cadeia ali de declarações de efeito. Então, o princípio da causalidade, da nulidade, diz isso. Na hora que você reconhece um ato como nulo, se dele houver uma conexão, uma ligação, um vínculo com outros atos, Ariadne, todos cairão como um castelo de cartas aí. Mesmo que eu não consiga visualizar um outro elemento de defeito naquele ato, pela simples conexão que ele tem com o ato anterior, Vitor, tudo isso cai por terra. Tá claro? Dúvidas? Lembrando que decisões penais que nós vimos, nulidades, e o que a gente vai ver a partir da semana que vem, só eu cobrarei de vocês na última prova do semestre, lá em junho. Não cai na AV2. Tá certo? A matéria da AV2 vai até procedimentos. Queridos, a semana que vem, repito, a gente vai começar a nossa grande última unidade, que são os recursos do processo penal, uma unidade super interessante. Fiquem bem, é bem pouquinha coisa. Para a segunda prova, é só tudo até procedimentos, né? Atos de comunicação, provas, procedimentos, só isso, coisa pouca, né? E para a segunda prova, decisões, que nós vimos na aula passada, nulidades e toda a parte de recursos, tá bom? Só isso, coisa pouca também. Queridos, ótimo resto de semana para vocês, um excelente final de semana. Darlene, fé em Deus, um dia você termina de usar essas máscaras todas e sai desse armário, tá bom? Eu não vou fazer chamada hoje, tô com preguiça mesmo de fazer chamada, não vou mentir para vocês, né? Devia ter dito isso no começo da aula, né, Leia? Tava só eu e Deus aqui assistindo a aula. Mas, enfim, bom descanso, bom final de semana, até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo gigante aí a vocês, se cuidem. Valeu, prof. Boa noite. Boa noite, querida.